E se tudo o que você acredita saber sobre o Apocalipse fosse apenas uma parte de um mistério muito maior, escondido sob camadas de história, símbolos e interpretações milenares? Prepare-se, porque hoje você vai embarcar em uma jornada profunda, onde fé e razão caminham lado a lado, desvendando não apenas o que é o Apocalipse, mas também porque essa ideia atravessa civilizações e fala direto ao coração humano, agora mais do que nunca. Desde os primeiros rituais ao redor de fogueiras ancestrais, até os textos sagrados que moldaram culturas inteiras, a busca por compreender o fim, ou o recomeço, sempre esteve presente, conectando povos de todas as eras numa mesma ânsia por sentido. E é justamente nesse fio invisível que vamos nos embrenhar, pois ao longo deste vídeo, você vai descobrir que o Apocalipse não é apenas destruição e cataclismo, mas também revelação, transformação e esperança, conceitos que moldaram impérios, mudaram rumos históricos e ainda hoje ecoam silenciosamente dentro de nós. Prepare-se para enxergar símbolos antigos sob uma nova luz, como quem limpa um espelho empoeirado para finalmente ver o próprio reflexo. E talvez, quem sabe, reencontrar parte de si mesmo. Pois aqui, nossa missão é clara. Não impor verdades, mas inspirar perguntas, provocar reflexões, tocar sua mente e sua alma através do conhecimento consciente e informado. E é importante dizer desde já, o Apocalipse, ou Apocalipsis, no grego original, não significa apenas fim do mundo, como muitos pensam, mas revelação, desvelar, tirar o véu, uma mudança de perspectiva que já altera completamente nossa maneira de entender o que esses textos e tradições realmente querem dizer. Imagine então, e se o verdadeiro Apocalipse não fosse o colapso do planeta, mas sim a queda das ilusões que cegam a humanidade? Se desde a antiga Babilônia, passando pelo Egito, pelas tradições judaicas, cristãs e islâmicas, os relatos de fins de ciclo e revelações de um novo mundo fossem mais sobre a transformação interna do que sobre catástrofes externas, ao longo da história, civilizações inteiras viveram à sombra de seus próprios apocalipses. Mudanças tão profundas que marcaram o fim de uma era e o nascimento de outra, como a queda de Roma, a ascensão do cristianismo, ou as grandes revoluções espirituais e filosóficas que redefiniram o destino dos povos. E no centro de tudo isso, a ideia do Apocalipse se manteve viva, não como uma ameaça vazia, mas como um convite à renovação. E aqui, neste momento, convido você a ir além das imagens de fogo, trombetas e cavaleiros, a mergulhar nas raízes, simbólicas e históricas, que deram origem ao Apocalipse de João, o texto mais emblemático sobre o tema no Ocidente, escrito no exílio, na ilha de Patmos, num tempo de perseguição intensa, onde as metáforas grandiosas de bestas e selos abertos falavam, na verdade, da esperança de um povo oprimido, de uma fé inquebrantável em tempos de escuridão. E como toda obra profundamente simbólica, o Apocalipse de João dialoga tanto com o presente quanto com o eterno, carregando ecos das tradições judaicas do livro de Daniel, dos Apocalipses intertestamentários e dos mitos ancestrais sobre ciclos de destruição e renascimento. Então pergunto a você, quantas vezes em sua vida algo precisou desmoronar para que o novo pudesse nascer? Quantas revelações vieram apenas depois da dor e da perda? Talvez por isso, o Apocalipse nos toque tão profundamente, porque ele fala sobre nós, sobre nossos próprios processos internos de morte e renascimento, sobre a batalha silenciosa entre luz e sombra que todos enfrentamos. E no meio dessa reflexão, vale lembrar que outros povos também criaram suas próprias versões de fins do mundo. Os nórdicos e seu Ragnarök, os hindus com o ciclo de Kali Yuga, os maias prevendo o fim de eras e o recomeço de outras. Cada um traduzindo, à sua maneira, essa intuição ancestral de que tudo o que tem começo, um dia terá um fim, mas que após o fim,
vem uma nova aurora, um novo ciclo. E aqui reside um detalhe oculto que poucos percebem. Os textos apocalípticos quase sempre terminam com a promessa de um novo céu, uma nova terra, uma restauração, um renascimento e não com a extinção total. E isso muda tudo, pois nos mostra que o verdadeiro foco não é o caos, mas o que vem depois dele. E hoje, em tempos de crise ambiental, colapsos sociais e dúvidas existenciais, muitos se perguntam: será que estamos vivendo o nosso próprio apocalipse? Será que estas transformações globais não são também um chamado para um novo nível de consciência coletiva? Olhe ao seu redor. Nunca antes a humanidade teve tanto acesso ao conhecimento. E, paradoxalmente, tanta sede de sabedoria real. E talvez, justamente agora, o véu esteja sendo levantado mais uma vez, revelando tanto nossa luz quanto nossas sombras mais profundas. E é aqui que precisamos fazer uma pausa e refletir. O que o apocalipse pessoal está tentando lhe revelar? Que ilusões precisam cair para que algo verdadeiro possa nascer em você? Porque, no fundo, o grande embate do apocalipse não é entre nações ou exércitos. É dentro de nós, entre a parte que teme e se apega ao velho e a parte que ousa caminhar em direção ao desconhecido. E curioso como isso possa parecer, a psicologia analítica de Carl Jung reconhece isso. Para Jung, o apocalipse é uma metáfora poderosa do processo de individuação, a jornada pela qual o indivíduo confronta sua sombra, integra seus opostos e alcança uma nova totalidade, e assim, vemos que fé e psicologia, religião e ciência, tradição e modernidade, todas de alguma maneira, falam sobre a mesma experiência essencial, cada uma em sua linguagem, cada uma com seus próprios símbolos. Então, será mesmo que religião e razão são inimigas? Ou seriam apenas duas trilhas paralelas tentando escalar a mesma montanha? Essa reflexão é essencial porque nos liberta dos extremos. Nem o dogmatismo cego, nem o ceticismo vazio. Mas sim, uma terceira via, a da sabedoria consciente, a da fé informada, a da espiritualidade que respeita o mistério sem perder a razão, e a razão que reconhece seus próprios limites diante do transcendente. E se há algo que a ideia de Apocalipse pode nos ensinar é isso, que somos parte de algo imensamente maior do que nossas próprias certezas, algo que pulsa além do tempo e da matéria, algo que nos chama silenciosamente a cada momento de crise, a cada queda, a cada recomeço. E quando olhamos de perto para os símbolos apocalípticos, os 4 cavaleiros, as trombetas, os selos, a Nova Jerusalém, percebemos que todos eles também falam de dimensões internas da alma humana. O cavaleiro da guerra, a fome, a peste, a morte. Quantas vezes já cavalgamos com eles em nossas próprias vidas? Quantas batalhas travamos, quantas perdas enfrentamos, quantas vezes ressurgimos? E no fim, a promessa da Nova Jerusalém. A cidade feita de ouro puro, símbolo de uma consciência renovada, de uma humanidade reconciliada consigo mesma e com o divino. E é neste ponto que tudo se conecta. Os mistérios antigos, a filosofia perene, as tradições espirituais e as descobertas modernas sobre a mente e o inconsciente, tudo converge para nos lembrar que o Apocalipse não é um evento isolado no tempo, mas um arquétipo eterno que se manifesta sempre que algo velho precisa morrer para que algo novo possa nascer. E agora, depois de toda essa jornada, depois de cruzar histórias, símbolos e reflexões, te convido a pensar: qual é o Apocalipse que você precisa viver para que o seu verdadeiro eu possa emergir? Qual véu precisa ser levantado em sua vida? Porque, no final, cada rito, cada narrativa sagrada, cada mito, nada mais é do que um lembrete de que a busca pela luz é eterna, que mesmo nas trevas mais densas, a semente da renovação já está plantada, pronta para florescer no tempo certo. E assim como peregrinos antigos que seguiam as estrelas em busca de um destino sagrado,
seguimos também nós, hoje, atravessando nossos próprios desertos internos, guiados pela fé, pela razão e pela esperança silenciosa de que, do outro lado da noite, a aurora sempre renasce, porque as religiões podem passar, os templos podem ruir, mas a busca pela luz nunca morre dentro de nós. E se essa mensagem ressoou em seu coração, se você acredita que o conhecimento espiritual transforma vidas, curta esse vídeo, compartilhe essa jornada com quem também busca algo maior e inscreva-se para continuar explorando comigo os mistérios da fé, da história e da alma humana.